Você já parou para imaginar como seria começar o seu dia com a certeza de que o Senhor cuida de cada detalhe da sua vida? No Salmo 23, Davi declara com confiança: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, versículo. Essa é uma promessa eterna de provisão, cuidado e direção divina para aqueles que confiam em Deus. Neste vídeo, vamos juntos elevar uma oração guiada, baseada no poderoso Salmo 23, para que você receba a provisão de Deus hoje em todas as áreas da sua vida, espiritual, emocional, familiar e até mesmo financeira. Como está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, versículo 4. Prepare o seu coração, respire fundo e entregue ao Senhor as suas preocupações. Ele é o Deus que supre, que guarda e que conduz você a verdes pastos e águas tranquilas. Salmos 23, versículo 2. Assista até o final e una-se nesta corrente de oração. Hoje pode ser o dia em que você experimentará de forma real a provisão sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Já escreva aí nos comentários: recebo a promessa do Salmo 23 na minha vida. O nome disso é legalidade espiritual. Quando você escreve, significa que você está aceitando as promessas do Salmo 23 para a sua vida. Amém, glória a Deus. Eu recebo as promessas de Deus para a minha vida. Você já percebeu como algumas pessoas atravessam o dia com uma confiança inabalável, mesmo diante das maiores dificuldades, enquanto outras se sentem esgotadas antes mesmo de começar a manhã? O segredo não está apenas em força de vontade, mas em quem conduz os passos de cada um. A palavra de Deus nos revela algo extraordinário. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Essa declaração não é uma metáfora bonita. É uma verdade que pode transformar a maneira como você encara cada detalhe da sua vida. Agora, imagine começar o seu dia não com ansiedade, não com medo, mas com a certeza absoluta de que Deus já providenciou tudo o que você precisa para hoje. Provisão não significa apenas alimento ou recursos materiais. Ela inclui paz na mente, força para resistir às pressões, sabedoria para tomar decisões e proteção contra ataques invisíveis. O que você está prestes a vivenciar não é um simples momento de reflexão, mas um encontro profundo com a essência do Salmo 23. Uma oração guiada que não apenas declara as promessas, mas faz você se apropriar delas como verdades pessoais. O salmista nos convida a enxergar Deus como um pastor que cuida, protege e supre cada necessidade de suas ovelhas. Esse é o convite que você recebe agora: deixar-se conduzir pela mão do Criador e experimentar a segurança de saber que Ele está à frente, ao lado e atrás de você. À medida que seguimos este caminho, você vai perceber como cada versículo abre portas de entendimento e desperta uma nova consciência espiritual. Vamos juntos mergulhar nessa jornada que começa com a certeza de que você não está sozinho, não está perdido e não precisa viver de sobras emocionais ou espirituais. O Deus que criou o céu e a terra escolheu ser o seu pastor. E essa é a maior prova de provisão que você pode receber hoje. Quando Davi declarou no Salmo 23, versículo 1, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele não falava de uma esperança vaga ou de um desejo distante. Ele falava de uma convicção enraizada na experiência de quem conhecia a fidelidade de Deus. Essa frase é uma chave espiritual. Ela revela que quando Deus ocupa o lugar de pastor em sua vida, a escassez perde a autoridade, porque o cuidado dele é completo. Mas o que significa ter o Senhor como pastor? Significa confiar nele como guia, como aquele que sabe os caminhos certos, mesmo quando você não enxerga a saída. Em João 10, versículo 11, Jesus afirma: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa verdade nos mostra que a provisão de Deus não é um favor temporário. É fruto de um amor sacrificial que garantiu o direito de você viver suprido em todas as áreas. Talvez você esteja enfrentando momentos em que os recursos parecem limitados, em que a insegurança domina o coração. É nesse cenário que a voz de Deus ecoa: nada te faltará. Isso não significa que nunca haverá desafios,
mas significa que em cada desafio haverá também uma provisão específica preparada por Ele. Permita que essa declaração se torne pessoal. Diga a si mesmo: o Senhor é o meu pastor, e porque Ele cuida de mim, nada me faltará hoje. Quando essa convicção se instala dentro de você, o medo da carência perde força e a confiança na abundância de Deus cresce. Esse é o primeiro passo para compreender a profundidade do Salmo 23. O pastor que supre não é apenas uma figura distante, é uma realidade presente que você pode experimentar agora, se escolher se render à sua direção. O Salmo 23, versículo 2 declara: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa imagem revela algo profundo sobre a provisão de Deus. Não se trata apenas de suprir necessidades imediatas, mas de conduzir você a um lugar de descanso, equilíbrio e abundância. A provisão divina não é apressada, não é ansiosa, ela é plena e serena. Quando o Senhor é o pastor, Ele não apenas dá alimento, Ele conduz ao ambiente certo para que você seja restaurado. Jeremias 17, versículos 7 e 8, reforça essa verdade ao afirmar: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Assim como uma árvore encontra sua força nas águas, você encontra estabilidade ao confiar na direção do Senhor. Muitas vezes, buscamos provisão em lugares de desgaste, em soluções humanas que só aumentam o cansaço. Mas a promessa do Salmo é que Deus guia a águas tranquilas. Essa expressão fala de paz, fala de quietude, fala de um coração que descansa, porque sabe que o pastor está no controle. É nesse ponto que a provisão ganha uma nova dimensão. Não é apenas sobre o que você tem, mas sobre o estado da sua alma ao receber. Deus não quer apenas encher sua mesa, Ele quer que você desfrute em paz do que Ele já providenciou. O que adianta possuir bens se a alma está inquieta? A verdadeira provisão envolve também a restauração interior, que só Ele pode dar. Quando você se permite ser conduzido por Deus a esses verdes pastos, você descobre que não precisa lutar para sobreviver, mas apenas confiar para viver. O descanso é a linguagem da confiança, e é nesse descanso que a abundância se manifesta. O Salmo 23, versículo 3 declara: Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui encontramos uma das dimensões mais profundas da provisão divina: a restauração interior. Não basta ter a mesa farta, não basta ter segurança externa, se por dentro a alma continua cansada, aflita e sem direção. A verdadeira provisão começa de dentro para fora. Jesus reforça essa promessa em Mateus 11, versículo 28, quando diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio não é apenas físico, é espiritual e emocional. Deus conhece as pressões que desgastam a mente, as lembranças que ferem o coração e os medos que drenam forças. É nesse cenário que Ele entra como pastor restaurador, trazendo refrigério à alma e renovando as motivações para seguir adiante. Restauração é mais do que um descanso momentâneo. É ser reerguido, reposicionado e reconduzido ao caminho certo. O texto fala de ser guiado pelas veredas da justiça. Isso significa que a provisão de Deus não apenas cura o que está quebrado, mas também orienta os passos para que não se repitam os mesmos erros. Ele cura e conduz. Ele restaura e dirige. Quantas vezes você se sentiu sem forças, tentando encontrar soluções em suas próprias mãos, mas descobrindo apenas mais cansaço? A promessa do Salmo é que Deus, por amor do seu nome, garante esse processo de restauração. Não depende do seu esforço, depende da fidelidade dele. Receber essa provisão é aceitar que a alma cansada não precisa continuar assim. É declarar: Senhor, refrigera a minha alma hoje. Quando essa verdade se torna experiência, você descobre que a maior provisão não está nas coisas que possui, mas na paz interior que nenhum dinheiro pode comprar. O Salmo 23, versículo 4 declara: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse versículo revela a realidade de que a vida cristã não é isenta de lutas. Mesmo conduzidos por Deus, passamos por vales escuros, onde o medo tenta dominar, a esperança parece distante e as incertezas se multiplicam. Mas há uma promessa que transforma esse cenário, a presença constante do pastor. Isaías 41, versículo 10, reforça essa verdade. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A coragem não nasce da ausência de perigos, mas da certeza de que Deus está ali, sustentando, guiando e protegendo cada passo. No vale, o que antes parecia uma ameaça mortal se torna a oportunidade de experimentar o consolo divino. A vara e o cajado são símbolos de direção e disciplina, instrumentos que garantem segurança em meio à escuridão. O inimigo pode cercar, as sombras podem assustar, mas quem caminha ao lado do pastor não caminha sozinho. O segredo do salmista foi não negar a existência do vale, mas afirmar a presença de Deus dentro dele. Esse é o ponto que muda tudo. Não importa a profundidade da noite, há uma luz que acompanha os que confiam no Senhor. O medo perde força quando a convicção da companhia divina ocupa o coração. Declare em fé: mesmo que eu atravesse o vale mais escuro, não temerei, porque o Senhor está comigo. Essa declaração não remove os vales da vida, mas remove o poder do medo sobre você. E é assim que a provisão de Deus se revela, não apenas em abundância material, mas em coragem sobrenatural para enfrentar os dias difíceis. O Salmo 23, versículo 5 declara: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa cena é uma das mais poderosas do Salmo, pois revela que a provisão de Deus não depende da ausência de inimigos, mas da fidelidade dele em honrar os seus filhos mesmo em meio às batalhas. Quando o salmista fala de uma mesa preparada, ele aponta para abundância, honra e vitória. Não é qualquer refeição. É um banquete preparado pelas mãos do Senhor diante daqueles que desejam sua queda. Êxodo 14, 13 e 14. Reforça esse princípio. Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus não apenas derrota o inimigo, ele transforma a luta em cenário de exaltação. Essa mesa não simboliza apenas alimento, mas também comunhão, autoridade e restauração da dignidade. A presença dos inimigos não impede, pelo contrário, evidencia a fidelidade divina. É como se o Senhor declarasse diante de todos: este é o meu filho, este é o meu escolhido, e nada pode impedir o que preparei para ele. Quantas vezes você acreditou que a oposição era sinal de abandono? O Salmo mostra o oposto. É no confronto que Deus revela a sua glória. A mesa não é apenas para suprir a fome, é para mostrar que o cuidado do pastor é maior do que qualquer ameaça. Essa é a provisão que transcende circunstâncias. Mesmo cercado, você pode comer em paz, porque a mesa está firmada pelo próprio Deus. E quando ele prepara, ninguém pode retirar. Ainda no versículo 5, o salmista declara: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui, a provisão de Deus assume uma dimensão espiritual mais profunda. A unção com óleo não é apenas um gesto simbólico, é a confirmação de que o Senhor separa, capacita e reveste o seu filho para viver além das limitações naturais. Isaías 61, versículo 1, ilumina esse entendimento ao afirmar: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. A unção traz poder para transformar a própria vida e também para impactar a vida de outros. Quando o salmista menciona o cálice transbordando, ele fala de abundância que ultrapassa necessidades pessoais. É a experiência de viver tão cheio da presença de Deus que se torna impossível não influenciar o ambiente ao redor. A unção que vem do Senhor não apenas protege, mas gera autoridade para enfrentar adversidades e cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Esse óleo é sinal de aprovação divina.
Ele rompe cadeias invisíveis, fortalece o coração cansado e dá clareza em meio à confusão. O inimigo pode tentar oprimir, mas não consegue anular a unção derramada sobre a sua vida. É nesse ponto que a provisão se torna algo maior do que sobrevivência. A unção transforma o ordinário em extraordinário, dá sabor novo à jornada e abre portas que nenhum esforço humano abriria. E quando o cálice transborda, você descobre que Deus não supre apenas o suficiente. Ele dá em medida abundante, revelando que o seu cuidado vai sempre além das expectativas. O Salmo 23, versículo 6 declara: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é uma das maiores promessas do texto. O salmista não fala de algo eventual, mas de uma certeza inabalável. A bondade e a misericórdia de Deus não são visitas ocasionais. São companheiras constantes que acompanham os passos de quem vive debaixo da direção do pastor. Lamentações 3, versículos 22 e 23 confirma essa verdade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso significa que a provisão de Deus não se esgota com o passar dos dias. A cada amanhecer, há uma porção fresca de graça, sustento e cuidado disponível para aqueles que confiam nele. Muitas pessoas acreditam que a bondade de Deus está condicionada ao seu próprio desempenho, mas o texto mostra que ela está fundamentada no caráter do Senhor. Ele é bom e, porque é bom, age com bondade. Ele é misericordioso e por isso estende perdão, restauração e novas oportunidades mesmo quando falhamos. Essa promessa traz descanso, porque remove a insegurança de viver tentando conquistar o favor de Deus. A bondade e a misericórdia não são recompensas de esforços humanos, são herança dos filhos que pertencem ao pastor. Onde você vai, elas seguem. Onde você falha, elas sustentam. Onde você teme, elas renovam a esperança. Esse é o tipo de provisão que não pode ser medida em números, porque se manifesta em cada detalhe do cotidiano, no livramento inesperado, no consolo em meio à dor, na força que surge quando parecia não haver saída. Bondade e misericórdia não são conceitos, são realidades vivas que garantem que, independentemente das circunstâncias, você jamais estará desamparado. A continuação do versículo 6 completa a promessa: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E aqui o salmista amplia a visão da provisão divina. Não se trata apenas de bênçãos para o presente, mas de uma certeza eterna de comunhão e pertencimento. A maior provisão que um homem pode receber não é apenas suprimento terreno, mas a garantia de viver na presença de Deus para sempre. Jesus confirma essa promessa em João 14, versículos 2 a 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa declaração revela que a provisão de Deus não termina no tempo presente. Ela transcende a vida terrena e garante um destino eterno ao lado do Senhor. Habitar na casa do Senhor significa viver em constante comunhão, experimentando intimidade e segurança. É a certeza de que não importa o que aconteça ao redor, há um lar preparado, um lugar seguro onde o pastor conduz seus filhos. É a revelação de que a presença de Deus não é apenas um abrigo passageiro, mas uma morada permanente. Essa promessa transforma a maneira como enxergamos a vida. Quando entendemos que a provisão final é habitar na casa de Deus, as lutas perdem peso, as conquistas ganham novo significado e o coração encontra descanso verdadeiro. Não se trata apenas de sobreviver aos dias, mas de caminhar com a expectativa de uma eternidade garantida. Esse é o clímax do Salmo 23. A jornada que começa com provisão diária culmina em habitar para sempre no lar eterno preparado pelo Senhor. Essa é a maior vitória, a maior abundância e a maior paz que um filho de Deus pode experimentar. O Salmo 23, em sua totalidade, transmite uma mensagem central. Viver guiado pelo pastor é viver sem medo. A confiança não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que cada passo está sustentado pelo cuidado divino.
Essa confiança é um antídoto contra a ansiedade, contra a insegurança e contra as vozes que tentam semear dúvida no coração. Hebreus 13, versículos 5 e 6 declara: Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Essa é a base de uma vida de fé. Saber que a presença de Deus é permanente, fiel e suficiente. O inimigo tenta alimentar a mente com cenários de escassez, mas a confiança no pastor rompe essa narrativa. Quando você declara que nada lhe faltará, está confrontando a mentira da falta com a verdade da provisão. Quando confia que há verdes pastos e águas tranquilas, está anulando o peso do desgaste com a certeza do descanso. Quando afirma que mesmo no vale não está só, você substitui o medo pela coragem que vem da companhia divina. Essa confiança não é passiva, é uma escolha consciente, um posicionamento diário. É abrir os olhos todas as manhãs e dizer: Hoje eu decido confiar no meu pastor. Hoje eu caminho com ele, mesmo sem enxergar todo o trajeto. Essa atitude transforma o coração, alinha a mente e fortalece a fé. Confiar em Deus não significa negar os desafios, mas enfrentar cada um deles com a convicção de que há sempre uma provisão preparada. E é nesse lugar de confiança que o medo perde a voz, que a insegurança se desfaz e que a fé se torna a bússola que guia a jornada. Chegou o momento de transformar cada promessa do Salmo 23 em declaração viva sobre a sua vida. Não apenas como um texto lido, mas como uma verdade experimentada. Feche os olhos por um instante e permita que cada palavra seja um selo de fé. Repita comigo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje eu declaro que a provisão do céu alcança cada área da minha vida. Eu descanso nos verdes pastos da sua paz e bebo das águas tranquilas da sua presença. Minha alma é restaurada, minha mente é renovada e meu coração é fortalecido. Ainda que eu atravesse vales sombrios, não temerei, porque a tua presença me envolve e me sustenta. Declare também: diante dos inimigos, o Senhor prepara uma mesa para mim. A unção do Espírito está sobre a minha vida e o meu cálice transborda em abundância. A bondade e a misericórdia me acompanham hoje e todos os dias. Habito na casa do Senhor e sou protegido pelo seu amor eterno. Essa não é apenas uma oração, é uma aliança que você firma com a palavra de Deus. Uma declaração que rompe limitações, que renova forças e que abre o céu sobre você. Hoje você não apenas ouviu sobre provisão, você a recebeu. Caminhe com essa convicção, viva com essa fé e experimente a realidade de um Deus que nunca falha em suprir os seus filhos. Essa é a força do Salmo 23. Essa é a promessa que se cumpre quando você se rende ao pastor que cuida de cada detalhe da sua vida. Se esta oração falou ao seu coração, não guarde apenas para você. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas que você ama e que precisam ser fortalecidas pela palavra de Deus. Aqui não levantamos placa de igreja. Aqui não seguimos denominação. Aqui somos uma corrente de oração baseada unicamente na verdade da palavra de Deus. Quando você se inscreve neste canal, o seu nome passa a fazer parte dessa corrente de oração. Isso significa que diariamente estamos apresentando você diante de Deus, intercedendo pela sua vida, pela sua família e pelos seus sonhos. Não é apenas uma inscrição, é um compromisso espiritual de unidade e fé. Clique agora em inscrever-se e ative o sino de notificações para não perder nenhuma oração. Seja parte dessa comunidade que busca a presença do Senhor acima de tudo. A palavra de Deus promete em Mateus 18, versículo 20: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Juntos somos mais fortes e juntos experimentamos a provisão que vem do céu.